muita atenção àquilo que Deus tem para o seu coração nesta noite. 2 Crônicas, capítulo 20. Amém, querido? Você encontrou? 2 Crônicas 20, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: depois disto, ou depois destas coisas, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com algum dos meunitas, ou das montanhas de Seir, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e dos montes de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deste se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ó que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parado, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao sair ele, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Aconselhou-se com o povo, ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão,
e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre cadáveres riquezas e abundâncias e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podia levar. 3 dias saquearam o despojo, porque eram muito. Até aqui. Feche os seus olhos, se você puder. Você que está na sua casa, vamos fazer uma oração para que Deus, Ele fale através desta palavra o nosso coração. Senhor, no nome de Jesus, eu glorifico, Pai, o Teu nome, pela Tua grandeza, pela Tua majestade, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, nesta igreja, cada momento que nós nos reunimos aqui, Senhor, o Senhor, Pai, é a personagem principal, porque nós estamos aqui para adorar o Teu nome. Nós estamos aqui para Te reconhecer, Pai, como Senhor da nossa vida, reconhecer a Tua soberania sobre nós, Pai, e reconhecer que o Senhor tem, Pai, uma palavra ao nosso coração nesta noite, que o Senhor me use, ó Deus, como instrumento do Senhor, para alcançar cada coração que está aqui, e aquele que nos ouve, e aquele que nos ouvirá através das redes sociais, Pai, que sejam, Deus, fortalecidos, edificados através desta palavra, para a glória do Teu nome nós oramos, amém. Glória a Deus. Irmãos, é muito bom, é muito precioso nós sabemos que nós servimos um Deus, e esse Deus a qual nós servimos é um Deus, irmãos, de misericórdia. É um Deus que mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós tropeçamos, mesmo quando nós pecamos, e nós nos arrependemos, nós voltamos a Ele, Ele nos recebe. Por quê? Porque Ele é perdoador. A sua palavra diz que a sua misericórdia, ela dura para sempre. Nós estamos falando aqui de um rei, esse rei é chamado Josafá. Josafá é, como que diz, pai, avô, bisavô, ele era tataraneto de Salomão, um rei que ele começou o seu reinado, ele começa no capítulo 17, irmão, de uma maneira extraordinária. A Bíblia diz que ele andou no caminho, né, do seu pai, se referindo a Davi, e ele fez coisas extraordinárias. Mas a partir do capítulo 18, irmãos, a Bíblia diz que ele se enriqueceu e ele fez aliança com Acabe, rei de Israel, um rei ímpio. Essa aliança ele foi feito permitindo que o seu filho casasse com a filha de Acabe e Jezabel. E não só essa aliança, ele sai, no capítulo 18 ele vai falar de uma batalha que ele vai com Acabe. Ele se une a esse rei ímpio numa batalha, que por sinal é uma batalha que Deus livrou Josafá, e nessa batalha Acabe foi morto. E apesar, queridos, desta queda, deste distanciamento, o capítulo 18 diz que o profeta Jeú chega até ele e o repreende, fala que essa atitude que ele teve desagradou o Senhor. E ele, ouvindo esta palavra do profeta Jeú, ele se restaura no relacionamento com Deus. Ele restaura as alianças com o povo, ele restaura os levitas, ele restaura o sacerdócio, a adoração que havia se perdido em Israel. Deus, queridos, ele não mudou. Da mesma forma que ele perdoou Josafá, ele continua perdoando, ele continua aceitando, ele continua recebendo novamente aqueles que falham, aqueles que caem, aqueles que tropeçam, por causa da sua misericórdia. Hoje talvez não é um profeta Jeú que nos convence do pecado, na realidade o homem que tem Deus, o próprio Espírito o convence. O Evangelho de João diz que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por mais que o diabo, Satanás, ele tem convencido muitas pessoas de que se você errou não tem jeito.
Satanás, ele tem usado essas estratégias. Ele fala do juízo de Deus, mas não fala da misericórdia de Deus. Eu me lembro que uma vez eu preguei para uma mulher e para a glória do Senhor, essa mulher voltou para a presença de Deus, ela lá em Maringá, na igreja que nós congregávamos, uma mulher que ela tinha sido excluída através de uma palavra dessa, que não tem mais jeito para você, porque ela entrou numa questão de um relacionamento conjugal, ou um divórcio, e uma palavra para ela é o seguinte: você já está condenado ao inferno, não tem misericórdia. E o dia que eu preguei para aquela mulher, irmãos, ela tinha uma corda no fundo da casa para se suicidar, porque o Satanás, ele faz isso. Errou, não tem misericórdia. Mas nós sabemos, irmãos, que há misericórdia. Muita gente tem pecado, muita gente tem caído e não voltado, por não acreditar nessa misericórdia, nesse Deus que perdoa, esse Deus que faz coisas extraordinárias na nossa vida. Deus fez na vida de Josafá. Por que, queridos, que eu estou falando a respeito disso? Dessa queda e desse levantar, desse restaurar de Josafá. Porque o texto começa dizendo que depois disto, ou depois destas coisas, depois dessa atitude, depois desse posicionamento, depois dessa atitude de se voltar para Deus, de restaurar a sua aliança, de se firmar no Senhor, veio uma multidão de inimigos contra eles. Depois desse posicionamento, o inimigo se levanta. Capítulo 2, ele diz que uma grande multidão, e essa grande multidão está próxima. Essa investida do inimigo, ela está muito próxima. Esta batalha é uma batalha muito próxima, mesmo depois de um posicionamento, queridos, de uma restauração. Quantos Josafás nos ouve nesta noite? Quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças, quantos idosos que tomaram uma decisão de se firmar no Senhor. Pessoas que estavam distantes, pessoas que estavam afastadas, e no momento Deus o restaura novamente, restaura a sua aliança, restaura o seu relacionamento com esta pessoa se aviva novamente espiritual, ou aqueles que estavam no mundo, e eles se entregam a vida para Jesus, e eles se convertem ao Senhor, eles largam a sua vida mundana, e depois, queridos, mesmo depois disso, o inimigo se levanta. Quantos homens, quantas mulheres que, depois de tomar decisões corretas, maridos que falam assim: a partir de hoje eu vou ser um excelente marido, eu vou tomar um posicionamento no diálogo, no amor, no reconhecimento, no companheirismo. Ou mulheres que da mesma forma tomam esse posicionamento e falam: eu vou ser diferente, eu vou lutar para o meu casamento, eu vou entregar o meu casamento aos pés do Senhor, eu vou entrar numa batalha espiritual, eu vou ajeitar as coisas que estavam reparadas. Ou quantos homens e quantas mulheres, queridos, que decidiram, num relacionamento espiritual com a igreja, falar: a partir de agora vai, a partir de agora eu vou tomar um posicionamento, a partir de agora eu vou deixar de cultuar apenas aqueles cultos, corriqueiros de vez em quando, mas eu vou tomar um posicionamento, eu vou acertar os ponteiros, eu vou assumir, eu vou me entregar para a obra. E mesmo depois disso, queridos, os inimigos se levantam. Pessoas que falam: a partir de hoje, eu vou resolver a minha questão de lealdade, fidelidade com Deus. A partir de hoje, eu vou colocar as minhas atitudes em relação a dízimo, em relação à lealdade, em relação à fidelidade, em relação a fazer aquilo que é certo, e achando que as lutas não vão acontecer, achando que agora a coisa vai, agora eu vou servir a Deus, agora eu vou descansar, agora eu vou repousar no Senhor, porque o Senhor vai me abençoar. Mas mesmo depois de tudo isso, queridos, mesmo depois de atitude não só de palavras, mas de ação, de posicionamento,
vem o inimigo e o inimigo se levanta. Quanto Josafás está no nosso meio, que depois de posicionamento, uma batalha, e a batalha se levantou forte, né? Existe um ditado que diz que quando mais eu oro, mais assombração aparece, né? É um ditado mundano, e muitas vezes as pessoas, eles colocam isso como uma verdade na vida. Pastor, tem pessoas que chegam ao ponto, não, eu vou me afastar, porque depois que eu me ajeitei na igreja, as coisas pioraram. Irmãos, o Evangelho de João diz que enquanto nós estávamos no mundo, o mundo não nos perseguia, mas depois que eu tirei do mundo, o mundo vos persegue. Irmãos, quando você se afina com Deus, quando você se aproxima no Deus, irmãos, a batalha sempre vai existir. Não existe evangelho sem luta, não existe evangelho sem perseguição. Existe um evangelho, irmãos, onde nós temos um Deus que peleja por nós nas lutas e nas perseguições. Porque a grande questão, irmãos, que eu quero ministrar ao teu coração, quem sabe você está numa situação dessa, e quem sabe você está querendo desistir, quem sabe você está querendo jogar a toalha, quem sabe você está querendo voltar para o mundo, porque a luta, ela está grande depois de um posicionamento espiritual. Algumas coisas que esse texto nos ensina, alguns posicionamentos que esse texto nos ensina. E logo no versículo 3, queridos, ele fala que Josafá, ele teve medo e ele se pôs a buscar ao Senhor e a pregoar jejum e oração. Irmãos, a ideia deste medo, a ideia desse posicionamento de Josafá, quando ele soube disso, desta multidão, Josafá não correu, Josafá, ele não fez alianças com pessoas, Josafá não fez como seu pai, rei Asa, que quando Israel vem contra ele, ele aluga o exército da Síria para lutar contra Israel. Josafá, na realidade, irmãos, ele temeu, e o sentido de temer é o seguinte: ele sentir, ele saber da sua incapacidade, das suas limitações, entendeu o seguinte: essa batalha eu não consigo vencer, essa batalha eu vou entregar ela ao Senhor. Posicionamento, esse posicionamento, queridos, de acreditar, de colocar esta causa diante do Senhor em jejum e oração, é colocar, queridos, de uma maneira totalmente, é de se aproximar, não é aquele medo que trava, não é aquele medo que corre, não, é aquele medo que fala o seguinte: eu sozinho não vou vencer, eu preciso me aproximar mais de Deus. E a grande vantagem, querido, do homem e da mulher espiritual, que durante a luta, diante dos problemas, ele procura ajuda divina. Deus pode ajudar cada um de nós, queridos. Josafá, ele nos mostra isso. Josafá, ele sabe que a luta dele não é contra a carne, não é contra sangue, por mais que quem disse isso foi Paulo lá na frente, mas ele sabia, irmãos, que aquela luta era Deus que iria pelejar por ele. E se você está, queridos, nessa situação, você está nessa luta, palavra de Deus ao seu coração, queridos, coloque essa causa diante do Senhor, não se desespere. Agora, colocar esta causa diante do Senhor, irmãos, é colocá-la com comprometimento, é colocar, é realmente entregar, é realmente, queridos, não viver um mais ou menos. Infelizmente, irmãos, nós sabemos que muitas pessoas, nos momentos das dificuldades, o relacionamento dela com Deus, se não estiver bom, se não estiver afinado, irmãos, ele não tem forças para isso. Deus, ele não brinca, irmão, de ser Deus. O plano de Deus para nós, irmão, não é aquele relacionamento superficial. Irmãos, Deus que quer que nós nos aprofundemos nele. Porque quando vem essas lutas, irmãos, se eu estou firme em Deus, eu consigo vencê-la. A palavra de Deus ao seu coração, queridos. Por mais que essa luta está difícil, por mais que você olha,
seja num contexto conjugal, ou num contexto profissional, ou de alma, por mais que você fale assim, pastor, está difícil, a luta é muito grande, a luta de Josafá, 3 nações, 3 reinos, não é nada diante da luta que vem contra a minha vida. Não importa, queridos, a forma como você está, a palavra de Deus ao teu coração, irmãos, não desanime, irmãos, confie completamente nesse Senhor, esse Senhor, irmãos, que é o teu Deus. Esse Senhor é maior do que todos os problemas, queridos. Essa multidão, por mais que possa estar doendo, por mais que possa estar te sufocando, por mais que possa estar te deixando desesperado, irmãos, não desista de acreditar que Deus pode intervir pela sua causa. Josafá nos mostra isso. Josafá também nos ensina, queridos, através deste texto, que nós precisamos lembrar das vitórias anteriores e quem é Deus ao qual você serve. Irmãos, quem aqui nunca foi abençoado por Deus? Quem aqui nunca teve uma experiência com Deus? Quem aqui, queridos, nunca experimentou o milagre de Deus? Versículo 6 ao 9, ele diz o seguinte: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura é nosso Deus, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre, para a prosperidade de Abraão teu inimigo, teu amigo, habitaram nela, e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal me sobrevier, espada, dor, castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamamos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e livrará. O que Josafá estava fazendo, irmãos? Primeira coisa, ele lembrou Deus. Olha, Deus, o Senhor é aquele que estabeleceu esse povo dentro desta terra. O Senhor é o Deus que fez coisas extraordinárias, e esse Deus, irmãos, ele não muda. Esse Deus, irmãos, ele não muda. Esse Deus que fez lá atrás coisas extraordinárias na tua vida, ele continua fazendo. Quando eu olho as adversidades, irmãos, eu duvido, eu estou esquecendo aquilo que Deus já fez. Deus te deu vida, Deus te perdoou os teus pecados, Deus te resgatou de um mundo de sofrimento e o trouxe para a sua presença. E reconhecer isso, irmãos, e tomar posse daquilo que Deus prometeu. Ele usa, irmãos, uma palavra lá de 2 Crônicas 7, quando Salomão constrói o templo, e ele diz lá: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Ele lembrou isso, e ele vem para o templo, ele fala: Senhor, lá atrás o Senhor disse, se houver alguma situação, eu entro nesta casa, e eu vou orar, e o Senhor vai ouvir. Ele acreditou, irmãos, ele tomou posse numa palavra, numa promessa que Deus havia dado. E nós estamos, irmãos, na casa do Senhor, nós estamos no lugar que você pode colocar as tuas causas, nós estamos no lugar, irmãos, que você pode colocar as suas lutas, as suas adversidades, o teu sofrimento, você pode ir diante do altar, porque Deus se faz presente nesse lugar e falar: Senhor, a minha luta, Pai, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor Deus de promessa, o Senhor cuida de mim, o Senhor diz que eu sou mais do que vencedor, o Senhor diz que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. O Senhor é minha fortaleza. Por isso, irmãos, que eu não posso vir ao culto de qualquer forma. Por isso que eu tenho que vir ao culto, irmãos, com uma intensidade, com uma entrega, porque você está diante desse Deus que é tão grande, desse Deus que é criador de todas as coisas, que é um Deus que tem algo extraordinário para mim e para você. Você coloca, lembra,
Lembra aquilo que ele já fez. Muitas pessoas, irmãos, esquecem. Eu sempre cito a história de uma pessoa que nós oramos por ele. Nós, eu digo a igreja a qual nós congregávamos. Muitas pessoas já ouviram o testemunho. A batalha dele, irmãos, é que a filha dele estava nascendo com o cérebro calcificado. Laudos, exames. Aquela criança cresceria, nasceria excepcional. E aquele homem, irmãos, veio para a igreja. E a igreja orou por ele, a igreja profetizou. E aquela criança, irmãos, nasceu perfeita. Mas na primeira luta conjugal que eles tiveram, irmãos, eles se separaram. Porque um Deus que pode restaurar um cérebro numa criança, não é o Deus que pode ajudá-los numa luta conjugal. Quando a gente esquece aquilo que Deus fez, irmãos, a gente limita o poder de Deus. Quem aqui já teve milagres? Milagres. Esse Deus não mudou, irmãos. Esse Deus continua fazendo. Esse Deus continua, irmãos, intervindo, qual seja a causa. Por mais que pareça impossível, por mais que pareça uma multidão, por mais que pareça uma batalha, irmãos, ele diz que nós somos mais do que vencedores nele. Então esta batalha está, irmãos, confia nele, coloca essa causa diante dele, e você vai vencer. Nós vemos também nesse texto, queridos, algo que ele nos ensina. Nós que estamos passando por esta batalha, ou que poderemos passar por uma batalha, nós precisamos orar com objetividade e com ousadia. Objetividade e com ousadia. Versículo 10 ao versículo 12 diz assim: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os montes Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham à terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Sabe, queridos, é você orar com ousadia. Irmãos, vamos parar com esse negócio. Deus sabe, Deus conhece a minha luta. É lógico que Ele sabe, irmãos, Ele é onisciente. Mas eu tenho que chegar, irmãos, diante de Deus, apresentar a minha demanda. Eu preciso diante de Deus, irmãos, e falar: Deus, a minha luta é essa, Senhor. Ele sabe, Ele sabe. Mas como um pai sabe a necessidade de um filho, a coisa mais gostosa que tem é quando o filho fala: pai, eu estou precisando disso. Porque não é que Deus precise disso, irmãos, como nós, homens ou mulheres, precisamos ser reconhecido a nossa liderança, saber que a gente é útil. Deus não precisa disso, mas nós precisamos, irmãos, colocar as nossas causas diante de Deus com clareza, com ousadia. Fala: Deus, a minha luta é essa, Senhor. O meu casamento, ou seja o que for, a minha luta é essa. Josafá disse: Senhor, nós não podemos com esta nação. Não tem como vencer, Senhor. É 3 reinos, é 3 povos, que nem o povo que entrou aqui conseguiu tirar desta nação. Agora esses povos, eles se levantam, Deus, e nós não sabemos o que fazer. Irmãos, coloca com clareza a sua luta diante de Deus. Hebreus diz assim, capítulo 4, 16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Sabe, irmão, chegar com essa convicção. Filipenses 4,6: não estejam inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e ação de graça. Hebreus 5,7:
Durante os seus dias na vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus, irmãos, que era Deus encarnado, Ele coloca a sua causa diante de Deus com clareza: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Agora, por que, irmãos, que nós vamos ficar com meias palavras? Por que nós vamos falar: o Senhor sabe, Pai, Deus, o Senhor sabe que eu preciso? Não, meu irmão. O vitorioso, aquele que é como Josafá, ele coloca: Senhor, a minha situação é essa, Pai. Eu não estou conduzindo, eu não estou conseguindo conduzir a minha casa, eu não estou conseguindo afinar um relacionamento com os meus familiares. Senhor, a minha vida financeira, a minha vida profissional, a minha intimidade contigo. Deus, eu entro na tua casa e eu não sinto a tua presença. Não adianta, irmãos, eu entrar aí com um sorriso, glória a Deus, com Bíblia debaixo do braço, se a meu coração está distante. Eu vou entrar e vou sair da mesma forma. Agora, se eu chego: Deus, eu vim aqui, eu vim arrastando, Senhor. Deus, eu queria estar em casa assistindo Fantástico, ainda mais hoje que o meu Corinthians perdeu de 4-1, eu estou batido. Eu queria colocar uma cabeça debaixo da terra e se cobrir. Sabe, irmãos, a gente precisa ser claro diante de Deus. Eu não queria estar aqui, Deus, mas eu vim pela sua misericórdia, eu vim porque o Senhor me atraiu, mas Deus, eu não quero sair desta forma, Pai, eu quero sair daqui avivado, eu quero sair daqui, Deus, buscando a tua presença, eu quero sair daqui sabendo amar mais a minha esposa, amar mais o meu esposo, amar mais os irmãos. Senhor, eu quero sair daqui, Pai, aprendendo a perdoar o meu irmão, a liberar perdão. Irmãos, a gente precisa ser claro diante de Deus, porque se a gente fica com meias palavras, irmãos, a gente vai ficar com meias promessas. Você está diante daquele que te ouve, irmãos. A Bíblia diz que ele se encurva para ouvir a sua oração. Josafá entendeu isso, irmãos. Por isso que Josafá foi vitorioso. E da mesma forma que Jaziel profetizou sobre Josafá, que no versículo 15, disse ao ouvido todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, que vos diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Irmãos, da mesma forma que esse homem profetizou sobre Josafá, eu quero profetizar sobre a sua vida, irmãos. Se você entender esta palavra, irmãos, se você entender aquilo que Deus está falando ao teu coração, você não vai temer, irmãos, você não vai se assustar com esta batalha, porque esta batalha, esta peleja não é vossa, mas é de Deus. É Deus lutando a sua batalha, é Deus tomando a sua causa, é Deus falando: olha, eu vou pelejar por você, e eu preciso crer nisso. Creia, irmãos, entrega esta batalha, porque às vezes Deus quer batalhar para você, e você fala: não, quem quer batalhar sou eu. Tem pessoas que não deixam Deus batalhar por ele. Sabe aquelas pessoas que a gente fala brincando, né? A minha diabetes, e não tira não, que é minha. Ele nem Deus consegue tirar a diabetes dele, porque ele toma para ele aquilo. Deus quer, irmãos, Deus quer tirar aquilo que faz mal em você, mas você precisa deixar ele pelejar. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu sempre falo, irmãos, se tiver que esse copo sair, você entregar para Deus, se você colocar a mão, Deus tira a mão, porque Ele não divide a glória. Colocar a batalha diante dele, irmão, não é você deitar numa rede e não fazer aquilo que você tem que fazer. Tem coisas que você tem que fazer, mas tem coisas que é Deus que vai fazer. Se você não fizer aquilo que você tem que fazer, e você quiser que Deus faça aquilo que você tem que fazer, irmão, não vai dar certo. Faça aquilo que é teu papel, e deixa
Deus fazer aquilo que é o papel dele no nome de Jesus. E qual que é o teu papel, queridos? É você sair daqui nesta noite convicto desta vitória. Porque o versículo 20 diz assim: pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao sair, ele pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Credes nos seus profetas e prosperarei. Irmãos, ele sai, diz o texto que ele se levantou e ele saiu para a luta. Ele pegou o exército, ele foi para uma luta que ele sabia que ele não ia vencer, mas é a atitude dele. Ele não ficou lá na cabana, ou nas tendas, no arraial. Na realidade não é mais, que aqui já era cidade, né? No palácio. Ele subiu para a batalha, mas ele subiu assim: eu vou nessa batalha, mas quem vai pelejar é Deus. Eu vou nessa luta, mas quem vai pelejar é Deus. É sair daqui, irmãos, sair daqui crendo, abrir essas portas e falar assim: eu vou para minha casa e aquela situação vai mudar, porque aquilo que eu tiver que fazer eu vou fazer, mas aquilo que Deus vai fazer, Deus vai fazer. Porque não adianta você sair dessas portas para fora, irmão, depois de orar, chorar, e chegar lá fora e começar: eu vou chegar em casa, aqueles problemas aí vai ser a mesma coisa, eu vou chegar amanhã naquele meu emprego, é aquela mesma dificuldade, é aquele irmão chato, é aquele patrão chato, eu vou sair amanhã, as vendas não vai acontecer, o telefone não vai tocar. Irmãos, é fazer aquilo que cabe você fazer, acreditar. Eu vou sair amanhã para o trabalho, você que é autônomo, e Deus vai abrir as portas para mim. Eu vou levantar de manhã e eu vou sair. Eu não vou sair não, porque hoje ninguém vai comprar. Não, irmãos. Eu já disse isso muitas vezes, irmãos, uma experiência que eu tive com Deus na minha vida profissional. O pastor Loyola, na época, foi me visitar na empresa que eu abri, falou: pastor, profetiza sobre esse telefone, profetiza que vai tocar, vai chegar gente nessa loja. Às vezes, irmãos, aquela paradeira, eu falava assim: eu podia ir para casa, não vai vir ninguém na loja. Eu falei: não, vou ficar aqui, porque alguma coisa vai acontecer. Irmãos, e acontecia. Final de mês, irmãos, o último dia do mês, as contas estourando, e eu falava: eu não vou desistir, porque tem uma promessa nesse mês. No último dia, às vezes no último horário do dia, irmãos, alguém me ligava, falava: Célio, eu preciso comprar aquele equipamento, e ele, sabe, irmãos, é coisa na época de 10, de 15 mil reais, porque, irmãos, eu fazia a minha parte, porque eu sabia que Deus é fiel para fazer a parte dele. Deus era fiel, foi fiel com Josafá. Josafá, você não vai lutar, eu vou lutar por você. Mas eles foram nesta batalha. E para encerrar, queridos, quando eu me posiciono desta forma, Deus nos surpreende com muito mais daquilo que nós pedimos para Ele. O pedido de Josafá, irmãos, era um socorro contra esta luta, era um livramento de morte. O pedido de Josafá é: se esse exército vir, mata todo mundo. Mas Deus, Ele fez coisas muito maiores. Versículo 24: tendo chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá, o seu povo, para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riqueza e abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. Ele não só teve ali o cuidado com a sua vida, irmãos, ele recebeu os despojos desse exército, porque Deus nos surpreende. A Bíblia diz que Ele nos dá mais daquilo que pedimos e que pensamos. Esse é o Deus, queridos, que eu estou anunciando nesta noite. É um Deus que vai te ajudar, vai lutar as tuas causas e vai te surpreender muito mais com aquilo que você está pedindo. Eu creio nisso, queridos. Josafá creu nisso.
Por isso, essa história nos impressiona. E ele pode, da mesma maneira, acontecer na tua vida no nome de Jesus. Curva a sua cabeça no nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Fale com Deus, queridos. Fale com Deus. Você aprendeu nesta noite como agir. Qual é esta batalha que você está vivendo? Qual é este desespero? Qual é este desespero? O que é que está te destabilizando? Qual que é a notícia que chegou para você hoje que tirou o teu chão? Qual que é a luta que você está passando? Comece a lembrar aquilo que Deus fez na sua vida, queridos. Lembra aquele milagre que Ele fez? Você lembra aquele milagre, aquele livramento, e que você sabe que foi Deus que fez? Lembra das promessas que Deus tem para a tua vida? A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. O mesmo Deus, queridos, que disse lá atrás, que se orasse na casa do Senhor, nós estamos num templo judaico, nós estamos na casa do Senhor, mas a ideia é a mesma. É o lugar, irmãos, de clamor. É o lugar onde Deus se manifesta. É o lugar onde Deus age. É o lugar onde eu coloco não só a minha causa, mas eu coloco a minha vida. Você tem uma oportunidade nesta noite. Se você ainda não restaurou a sua aliança com Deus, você precisa fazê-lo. Porque senão você vai sair da mesma forma. Você precisa falar: Deus, nesta noite eu restauro a minha aliança com o Senhor. Nesta noite eu coloco, Pai, não só as minhas demandas, mas eu coloco os meus pecados, eu coloco as minhas iniquidades, porque eu preciso da sua misericórdia. É uma noite que você tem para entregar a sua vida a Jesus, se você não fez ainda. Irmãos, a vida é muito breve. Em menos de uma semana, irmãos, nós perdemos uma irmã, membro da igreja. Em menos de uma semana, irmãos, a irmã Conceição, ela soube de um câncer. Em menos de uma semana, irmãos, nós estávamos fazendo o sepultamento dela. Por isso que eu não posso brincar, irmãos. Eu não posso deixar para amanhã, porque pode vir uma luta dessa, e eu não estar bem espiritualmente. Mas pior do que isso, pode haver, irmãos, uma convocação nos céus para a igreja subir, e eu não estar alevado a esta palavra. Algo pode me acontecer, e não há, irmãos, mais do que, não há uma escolha só, são duas escolhas. Diante da pedra de esquina, eu tenho que tomar decisão, para que lado eu vou. Ou eu vou para Cristo, ou eu vou para longe de Cristo. E hoje, irmãos, diante dessas lutas, diante da batalha, a palavra de Deus ao Senhor: restaure a sua vida, porque, irmãos, coisas podem acontecer. Aconteceu com Josafá, pode acontecer conosco. E esse Deus é perdoador, esse Deus é santo, e esse Deus quer que nós coloquemos as nossas causas com objetividade. Você sabe o que você quer? Você orou, você colocou com clareza o seu pedido? Ou você continua: o Senhor sabe, eu só quero saúde, me dá saúde que foge, porque trabalhar nós trabalhamos. Não, irmãos, Deus, Ele quer ser Senhor da sua vida, Ele quer ser o teu ajudador, Ele quer te levar no colo, Ele quer te conduzir, Ele quer estar à frente de todas as coisas. Coloca com clareza. Sonda o teu coração, queridos. Davi chega diante de Deus e fala: Senhor, sonda o meu coração, vê se há alguma coisa mal em mim.
Fala, Deus, som do meu coração, tem algo, Deus, tem algo que está entristecendo, Senhor. Tem algo, Pai, que está envergonhando o Teu Evangelho que eu estou fazendo e eu não estou percebendo. Senhor, som do meu coração. E se Deus falar, clama misericórdia. Saiba, queridos, que esse Deus, Ele não é somente um Deus abençoador, Ele é um Deus de relacionamento. Ele quer te ajudar nesta batalha que você está vivendo, mas Ele quer conduzir os teus passos todos os dias. Ele quer derramar alegria, Ele quer fazer coisas muito maiores. Alegria na sua casa, alegria na sua vida, refrigério. E uma eternidade que Ele está separado para cada um de nós, no nome de Jesus. Saia daqui desta noite diferente, queridos. E viva essa semana diferente, crendo nesse Deus que é poderoso e que é santo, no nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor com alegria no teu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Olha, já que você está na frente aqui, já coloca de pé já. 4.8? Não parece, velho. Você não sabe nem a tua idade, cara. A mulher que diz quando você tem. Glória a Deus. Alguém mais está fazendo aniversário essa semana, queridos? Era para fazer quinta, né? Quinta a gente ora. Ah, é verdade. Vem cá, filha. Fez ontem. É que ela... não é que sempre quando eu falo, ela fica brincando. Eu estou fazendo aniversário. Eu já nem levo em consideração, né? Glória a Deus. Amém. O Hugo fez também, mas o Hugo não está aí, né? Cantou, né? Ah, é verdade. Mais alguém, queridos? Para quem não sabe, essa aqui é minha filha. É a beleza da mãe e a sabedoria do pai. Glória a Deus. Pai, nós, como igreja, Senhor, nós nos reunimos em oração para profetizar, Deus, sobre essas vidas. Profetizar, Deus, que esse ciclo de vida seja algo extraordinário. Profetizar, Deus, que eles contemplem, Pai, todas as grandezas do Senhor. Profetizar, Senhor, que todas as multidões, todas as batalhas que se levantar contra eles, nenhuma delas prevalecerá, porque todas elas serão colocadas diante do Senhor, e o Senhor pelejará por eles, Pai. Que esse ciclo seja de muitas experiências com o Senhor, de alegria, de saúde, Pai, de prosperidade, e que Deus, a vontade do Senhor prevaleça sobre a vida deles, no nome de Jesus, amém. Amém? Cadê os levitas? Glória a Deus, amém, glória a Deus. Coloque-se em pé no nome de Jesus. Pastor Laudemir vai, depois já pega já, Luciano, para servir a ceia. Aí depois, quem for celebrar a ceia, vem aqui no fundo aqui, que ele vai estar celebrando. Um presbítero que puder ajudá-lo aí, por favor. Senhor, obrigado, Deus, obrigado pelo culto desta noite. Obrigado porque nós sabemos que nós temos um Deus que nos ouve, um Deus que nos perdoa, um Deus que toma as nossas batalhas nas suas mãos, e um Deus que nos faz vencedor, um Deus que multiplica, Pai, sobre as nossas vidas as bênçãos. Deus, que o Senhor nos leve para o retorno da nossa casa com esta convicção, nos dê uma semana de vitória, Pai. Deus, que nós possamos adorar o Senhor em todo o tempo. Nos leva debaixo do teu amor, da graça do teu Filho e da comunhão do teu Espírito, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Glória a Deus, boa noite a todos. Por favor, não aglomere aí na frente, porque volta e meia tem passado viaturas aí e tem atentado a isso. Você que vai cear, fica aqui no cantinho, todo distanciamento.